A ligação que liga o terremoto da Turquia e Síria ao programa HAARP não tem base científica. Após o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria em 6 de fevereiro de 2023, usuários das redes sociais compartilharam centenas de vezes alegações vinculadas do tremor com frequência e active auroral Research Programa HAARP dos Estados Unidos. Segundo algumas teorias da conspiração, esse projeto norte-americano também está por trás das mudanças climáticas, por exemplo. No entanto, especialistas ouvidos pela AFP descrevem a relação entre o referido programa e o terremoto como ficção científica. O projeto HAARP, a arma climática de destruição em massa, diz esta postagem do Facebook ilustrada por um vídeo de clarões de luz no céu que teria sido gravado na Turquia antes do terremoto. Usuários também vinculam o terremoto ao programa mencionado sem adicionar imagens do tremor. Alegações e insinuações de que o abalo sísmico que atingiu a Turquia e a Síria estaria relacionado ao HAARP também circulam no Twitter. A mensagem com o mesmo sentido foram compartilhadas em espanhol, romeno, francês, holandês e húngaro. Alegações que ligam o terremoto da Turquia e Síria ao programa HAARP não têm base científica. Captura de tela feita em 22 de fevereiro de 2023 de uma publicação do Facebook. Mais de 47 mil pessoas morreram como consequência do terremoto nos dois países até 22 de fevereiro e centenas de milhares estão desabrigadas. As autoridades turcas e sírias estão tentando lidar com o desastre humanitário causado pela catástrofe natural. O Checampo já verificou desinformações relacionadas ao terremoto 1,2,3. O HAARP e por que não poderia causar o terremoto? A alta frequência de atividade aurora de Research Programa, conhecido como HAARP, é um projeto da Universidade de Alaska Fairbanks, o UAF, para estudo da ionosfera, uma camada da atmosfera terrestre que começa a cerca de 60 a 80 km de altitude e se estende por 500 km. A pesquisa é realizada através de um conjunto de 180 antenas implantadas em 33 hectares. O projeto é alvo recorrente de desinformação e a AFP já verificou conteúdo que associavam erroneamente a mudanças do clima a problemas de saúde ou a tecnologia 5G. O HAARP foi fundado em 1990 como uma iniciativa do Congresso dos Estados Unidos para ampliar o conhecimento dos efeitos dessa parte da atmosfera na propagação de ondas de rádio a fim de melhorar o sistema de comunicação e vigilância para fins civis e de defesa, segundo a página do programa. Entre 1990 e 2014, foi administrada conjuntamente pela Força Aérea e Marinha dos Estados Unidos. Agora não há militares trabalhando nas pesquisas do programa, conforme informado em seu site. O projeto usa onda de rádio para aquecer elétrons na ionosfera, criando pequenos distúrbios semelhantes às interações que ocorrem na natureza, mas que são mais fáceis de serem estudados pelos cientistas, conforme explicado na página do projeto, que agora depende da Universidade do Alaska Fairbanks, UAF. A equipe de pesquisa do HAARP não pode criar ou aumentar desastres naturais, disse a AFP, a diretora-gerente do programa, Jessica Matthews, em 11 de fevereiro de 2023. Segundo especialistas em astronomia, geofísica e ciência da Terra, consultado pela AFP em 8 de fevereiro de 2023, a tecnologia desenvolvida pelo HAARP não tem capacidade de causar tremores de terra e as luzes que aparecem em algumas publicações são produzidas por um fenômeno registrado em outras ocasiões quando ocorre um terremoto.
O professor de astronomia da Universidade de Boston, Jeffrey Hughes, explicou à AFP que as ondas de rádio usadas pela ARP atingem uma área máxima de 100 km. Não há como eles serem usados para causar um efeito do outro lado do planeta em terra firme. Me disse, mas é meio bobo, disse ele. O geofísico Toshi Nishimura, professor associado da Escola de Engenharia da Universidade de Boston, concordou com Hughes. Ondas de raios artificiais podem afetar localmente a atmosfera superior, mas é comparável ao que o Sol faz. Não tenho conhecimento de nenhuma evidência científica de que essas ondas artificiais podem criar distúrbios maiores e afetar o impacto de tremores sísmicos em um ponto. O poder dessas ondas diminui à medida que você se afasta, disse ele. O temor provocado pelos terremotos é causado por movimentos da camada mais externa da Terra, a costa, explica a NASA. As placas tectônicas fazem com que a crosta terrestre esteja em constante movimento. Quando as bordas das placas colidem uma com as outras, o atrito libera energia reprimida na forma de onda sísmica. Esse processo não tem nada a ver com a ionosfera, que é o programa ARP investiga. É tão louco quando perguntar se o terremoto foi causado pelo Pernalonga cavando um buraco de cenouras. Disse a AFP David Kate, professor de física aplicada da Harvard School of Engineering and Applied Sciences. A geofísica Susan Auger, do Serviço Geológico dos Estados Unidos, USGS, chamou as alegações virais de ficção científica. Não existe um mecanismo plausível pelo qual um terremoto possa ser acionado por um dispositivo como esse. O programa não é uma arma. Algumas publicações também afirmam que o projeto de pesquisa é uma arma para intimidar e aterrorizar a população. O programa ARP não é uma arma de forma alguma e nunca será usado como uma arma, disse Michael Lockwood, professor de Física Ambiental e Espacial da Universidade de Reading, em Berkshire, Inglaterra. Lockwood trabalhou com instrumentos científicos semelhantes ao ARP e observou que o interesse militar nessa tecnologia para fins de comunicação, não para uso como arma. Lockwood considerou que as teorias da conspiração sobre o uso da ARP como arma podem decorrer do fato que o projeto inicialmente investigou o uso de onda de rádio para comunicações com submarinos, especialmente aqueles que carregam armas nucleares. Com a queda da União Soviética, as comunicações subaquáticas não pareciam mais cruciais, disse ele, então a ARP precisava de um novo propósito, como este artigo relata. Alegações que ligam o terremoto da Turquia e Síria ao programa ARP não têm base científica. Edifício destruído pelo terremoto em Gaziantep, Turquia, em 15 de fevereiro de 2023, AFP, Ozan Kozi. As luzes do terremoto. Algumas das publicações virais em vários idiomas relacionam o ARP ao terremoto pelo fato de supostamente luzes terem aparecido no céu da Turquia pouco antes do sismo. No entanto, uma busca reversa por captura de tela do vídeo que mostram essas luzes levou a um tweet publicado em 6 de fevereiro, dia do desastre, citando outro usuário como fonte das imagens, mas como referido-se o programa ARP e a equipe de verificação da AFP não conseguiu encontrar a filmagem original e não pode confirmar se foi ou não gravada antes do terremoto da Turquia em 2023. Segundo os especialistas, com o
Dados as luzes vistas nos vídeos não provam que o HAARP tenha causado tremor, sendo um fenômeno relativamente comum em terremotos. Entre as fontes científicas, no entanto, não há uma resposta única para o porquê dessas luzes serem vistas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, USGS, fala aqui de luzes sísmicas semelhantes a raios, bolas de luz ou brilhos que foram associados a terremoto. A geofísica da USGS Hogg explica que a maioria dos especialistas concordam que existem luzes sísmicas. Clarões de luz foram vistas em grandes terremotos. Às vezes as luzes são causadas por explosões de terraformadores, mas há evidência de clarão de luz produzidas pela própria Terra, disse ele. Existem várias ideias sobre por que essas luzes ocorrem, mas não acham que haja uma teoria amplamente aceita para explicá-las. Em partes porque foram observadas de maneira efêmera e são difíceis de documentar, acrescentou. O professor Hughes, por sua vez, disse não saber o que causa os clarões de vídeo viral, mas considerou que algumas delas parecem com os tipos de luzes que ocorrem quando os sistemas de energia elétrica têm um curto-circuito que certamente ocorreu durante a destruição do terremoto. Em algumas publicações que vinculam desastre natural ao HAARP, os usuários citam um suposto abandono da Organização do Tratado Atlântico Norte, OTAN, pela Turquia, que até a data de publicação deste artigo não foi confirmado. O país continua entre os membros da organização. A Turquia está entre duas falhas continentais onde os terremotos não são incomuns. Tudo indica que o terremoto da Turquia cai dentro das expectativas de tremores que ocorrem nos principais sistemas de falha de deslizamento, disse Hogg.